Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O nome da obra eu vou deixar ela aqui aparecendo, já que meu inglês é o fino do fino, eu não me arrisco a falar esse nome. E ela já começa como, hein? Com o mundo todo destruído e no chão vemos um massacre de vários demônios mortos. E na montanha lá atrás, tá tendo uma batalha frenética. E a gente só consegue perceber isso graças a essa luz brilhante bem aqui. Então vamos pra lá, né, gente? Já que a diversão tá lá. Quando chegamos aqui na montanha, a primeira coisa que vemos é uma espada, toda ensanguentada. Eu tô passada, chocada. E assim escutamos uma voz. É esse capeta aqui falando. E ele diz: certo, como você é o último humano e já tá com o pé na cova, então essa vitória é basicamente minha. E aqui vemos que foi o capetão que enfiou essa espada no Prota. Ah, e não pense besteira, tá? Porque o demônio aqui, ele enfiou a espada no bucho do humano. E eu ainda me pergunto, como diabo ele ainda tá vivo? Mas segue o roteiro aí, galera, segue o roteiro. E o roteiro é esse. E quem vai narrar é o Prota, já que ele tá morrendo. E como nós sabemos, quem tá morrendo já passa um filme pela cabeça dele. E esse filme é o seguinte: o mundo chegou ao seu fim. Um ano se passou desde que perdemos a guerra para os demônios. Com isso, a grande maioria dos humanos foram massacradas. E a maioria dos sobreviventes foram capturados, tendo suas mentes destruídas. E sendo usados para dar luz a novos monstros. Aqui tá mostrando aranhas, mas eu fico na dúvida, ó, se foi só elas que fizeram os humanos de maternidade. Mas como o Prota era o nosso último sobrevivente, ele continuou lutando nessa batalha solitária. Até agora, né? Esse capeta que tá na frente dele é o Lorde Demônio Tartarus, o monarca dos demônios. Então o cara não é pouca bosta não, ó. Ele é muita bosta. E como ele é o capeta dos capeta, ele chega para o Prota e diz: maluco, isso deve estar doendo. Deixa eu te dar uma ajudinha. Aqui ele usa uma magia para desacelerar o tempo, só para os dois baterem um papinho. Que cara egoísta, não deixa nem o outro morrer em paz. Ele de uma forma rápida também. E pelo respeito dele ser o último humano, o Tártaro chama ele pelo nome, que é Zef. E ele fala: maluco, tu é forte, diferente de outros insetos da tua raça que desistiram. Eles são todo um bando de fracos. E quando eu vejo pessoas fracas, eu amo pisar nelas como insetos que elas são. E ele fala isso de forma toda elegante. E ao terminar de falar, ele faz uma pequena proposta para o Prota: trabalhe para mim. Vamos além desse mundo pequeno. Vamos para outros mundos, ou até mesmo lá dos deuses, para podermos conquistá-los. E o nosso Prota pergunta se isso que ele tá falando é sério mesmo. E ele: é claro, pô, confia no pai aqui, ó. Mas como o Prota sabe que a situação dele tá uma merda, e como ele sofreu tanto dano que não tem como ele se recuperar graças a essa luta, então ele meio que sabe o que esse capeta quer, o que ele realmente quer. E o que ele quer vocês devem estar se perguntando. E eu te respondo, jovem gafanhoto: o capeta quer que o Prota implore por sua vida. É isso que ele quer. O capetão tá até sorrindo, pensando que ele vai aceitar a oferta, mas na mente do Prota ele se lembra da sua galera e fala: se os meus amigos me vissem implorando pela minha vida para esse cara, eles mesmos iam me matar. E é isso que passa na cabeça dele. Só que o cara não é o protagonista à toa. Ele manja aqui dos Paranauê, ó. E o outro motivo é porque a personalidade dele é uma merda, do jeito que a gente gosta, ó. E por causa dessa personalidade, a cremosa do Prota sempre dizia pra ele mudar suas atitudes. Mas como ele não ouvia ela, então ela resolveu colocar uma magia nele. E se ele falasse alguma merda, ia acontecer algo não muito agradável com ele. Então, quando ele tá segurando a mão do capeta, ele dá a sua resposta. E uma resposta bem dada, ó. Ele manda o capeta catar coquinho lá no inferno. E após ele terminar essa frase, tem uma explosão enorme. A explosão é tão grande que levou a montanha junto com ele. Mas o capeta ficou lá inteiraço. Ou quase, né? E galera, o Prota morreu. Mas ele levou a mão do capeta junto. O Tartarus aqui, ele demora um pouquinho pra processar o que tá acontecendo. Ele pensa, ele olha pra mão dele, até que a ficha dele cai. E o cara fica puto da vida. Desgraça! Pois como um mero humano pode me desonrar dessa forma. O cara fica tão puto, mas tão puto, que ele quer matar o que tá morto. Mas não pode, né? Ele mete socando o Prota já tá morto. Caralho! Ele só cai esfarelando no chão. Assim o nosso Prota morre, mas morre feliz, né? Pelo menos ele vingou a galera dele. Só que era isso que ele pensava. Pois de repente, ele acorda perguntando o que diabo tá acontecendo. Porque ele era pra ter ido de vala. E o maluco ainda acorda em um lugar estranho, parecendo que é um templo de um deus. E ele já pensa: ah, aqui é o submundo. É a vida após a morte. Aí vem uma voz lá atrás dizendo: o local onde você está não é o submundo. Esse é o lugar mais baixo do panteão. E para vocês que não sabem o que é panteão, panteão é o lugar onde os deuses moram. E quando nosso Prota se vira para ver quem é, inicialmente ele só consegue enxergar uma luz bastante forte. E essa luz ela tá brilhando muito, muito forte mesmo. O Prota fica até ruim da vista. Mas de repente dessa luz sai um anjo. O Prota já fica até preocupado. Ele tenta pegar sua espada para tentar se defender, mas logo ele percebe que tá sem ela. E não demora muito, ela já vai logo se apresentando. Essa mulher aqui, ela é a representante dos deuses, um anjo de alto nível. Ela é a Mercedes. Ela fala que ele morreu e normalmente era para ele continuar morto, mas graças ao pedido de 3 deuses, fala que ele vai poder voltar para o passado. Ele pergunta que merda é essa e ela responde: vamos te mandar de volta com suas memórias para que você consiga mudar o futuro. E você não vai ter só suas memórias, mas também vai ter suas capacidades
habilidades físicas e mágicas, mas tu vai sem poderes, ó. Mas como tu chegou ao topo da humanidade, já tu volta para o seu estado natural. Aí ele se pergunta se está sonhando. Isso não é a pegadinha do Silvio Santos, não? Porque isso é loucura demais. Aí ele pergunta para o anjinho: por que tu tá me dando outra chance? Vocês não são de dar algo assim de graça. Vocês querem alguma coisa. Aí o Proto se lembra que quando os demônios atacaram, os deuses viraram as costas, pois pararam de ouvir as orações dos humanos esses que os próprios deuses escolheram, cortaram todo tipo de envolvimento. E não só isso, eles também tiraram as habilidades dos malucos, assim fazendo que a galera perdesse a habilidade de cura. Então, traduzindo, humanidade, foda-se. A anjinha que diz que entende o lado dele, então para ele ter certeza que ela tá falando sério, ela vai falar o que os deuses estão pensando. E ela diz o seguinte: nos mostre algo um pouco mais interessante. E ainda fala mais. Fala que os deuses que estavam observando ele ficaram tristes com o resultado, pois é raro ver um humano lutando tão bravamente diante da derrota. E que os 5 anos de luta dele foram algo bem interessante de se ver. E o Prota, ouvindo isso, ele fica como? Ele fica puto de raiva. E ela continua: vários deuses ficaram arrependidos de ver esse mundo acabar. E acabou de forma tão rápida, né? E no calor da sua raiva, ele solta um ataque passando os raspão nela. O bicho aqui, ele tá muito pistola. Porque, meus amigos, ele tava se matando para poder sobreviver, enquanto os deuses só estavam se divertindo com a desgraça dele. E de seus amigos, né? E quando o Prota vai atacar de novo, o anjo, vendo sua raiva, ela solta uma magia para prender ele. Prender tipo assim: ou ele se defende, ou ele é esmagado. Ele tenta segurar um pouco a magia dela, só que a magia dela é um pouco forte e meio desbalanceado. Então ele acaba desabando. O anjo se aproxima dele e fala: amigo, os deuses estão nos vendo. Seja um pouco mais respeitoso. E como parece que tu entendeu errado, eu vou te falar de forma mais clara. A única coisa que os deuses têm interesse é em tu, e não na sua raça humana. E olha a cara dessa psicopata. E ela continua dizendo: olha, tem um cara aqui insistindo bastante para te mandar de volta para o passado. Aí ela puxa um espelho e mostra para ele. E o que nós vemos aqui é o Capitão Tartarus brigando com o geral, falando para chamar o administrador e mandando ele fazer com que o braço dele não tenha virado um cotoco. E o Prota não tá acreditando no que ele tá vendo. Ela diz que ele é um demônio orgulhoso, que o Prota feriu o orgulho dele, fala que o maluco é o deus da destruição, um guerreiro que destruiu 10 mundos e nunca foi arranhado nem sequer uma vez. Só que tu, um humano, consegue fazer o inacreditável. Transformou ele em um cotoco e ele quer entrar na porrada contigo de novo. Nem que tem que te mandar de volta para o passado. Então, o que tu acha disso? E o Prota diz: se o cara quer apanhar de novo, então bora! E vocês sabem, galera, que o hack mais roubado de todos até agora são dois: o de copiar e o de voltar para o passado. Então, seja que ele começa a fazer todo o preparativo e fala que apesar do momento para onde ele vai é um pouco desconhecido, os deuses vão dar presente para ele. Então, quando tudo tá pronto, ela manda ele de volta e deseja boa sorte. Quando ele acorda, tem uns malucos enchendo o saco dele. Ele nem liga muito, porque na cabeça dele já passou bastante tempo e ele nem sabe que é esse maluco. Então ele olha para essa galera e vê uma mais conhecida. Assim ele percebe que deve ter voltado uns 10 ou 20 anos, quando ele ainda era um escravo. Então ele se levanta e vai para um canto isolado. E ele lembra que o anjo falou para ele que ele ia ter privilégios. Então ele olha esses privilégios e ele vê uma caralhada de presente. Então ele dá aquele sorriso maroto. E esse sorriso significa que, galera, o hack já está instalado e já está funcionando. Depois que o nosso meninão votou por um capricho de um capitão, porque não basta só perder uma mão, ele tem que pedir por mais humilhação. Como o nosso Prota, ele voltou para o tempo onde ele ainda era um escravo, ele tem que trabalhar, né? E a galera que tá trabalhando com ele fica até bastante impressionada, porque o menino ele parece uma máquina, pois o garotão tá picaretando tudo na frente dele. E ele tá felizão, ó, olha o sorriso na cara dele. Pois se vocês se lembram, o maluco tinha ido para um canto ver os privilégios que os deuses deram para ele. Foi tanta coisa que a cabeça dele começou a doer. Ele recebeu habilidades de classe alta e de itens também. Ele ficou tão surpreso que esqueceu que tinha que trabalhar. Então nesse momento, o guarda na mina aparece e manda ele caçar o que fazer. Inicialmente ele não escuta e o guarda vai lá dar uma chicotada nele. Mas o Prota, ele apenas segura o chicote e entrega educadamente para o guarda. E fica até surpreso, pois ele não tem nenhum arranhão em sua mão. Isso graças à habilidade corpo de ferro que ele tem. E também é graças a essa habilidade que ele não está cansado e está parecendo uma máquina. Os deuses deram no total 9 privilégios para ele. E graças ao hack dele de conhecer o futuro, já ele vai ter a força dele de volta. Só que antes ele tem que fazer uma coisa primeiro, que é parar de ser escravo. E vocês devem estar se perguntando por que o Prota não arrebentou a cara daquele maluco. E a resposta é simples: ele não pode, graças a essa marca. Ela causa bastante dor se ele desobedecer alguma ordem. E não o Prota, ele ia conseguir aguentar. E ao terminar o dia, o Prota, ele entrega o resultado. E a quantidade de sacos que ele fez deixa até esse maluco aqui impressionado.
Porra, menor! E com o dia acabando, os guardas entregam a colocação de cada um. E tem uma regra nesse lugar: o grupo que ficar em último vai ter seu suprimento dividido com os outros grupos. Mas o Prota tá de hack, né? Então, logo ele ficou em primeiro lugar. E antes de todos saírem, o guarda ele manda fazer a oração do dia para a deusa. E olha a cara do Prota com quem tá pouco se importando com isso. E quando todos saem, o Prota ele tá pensando como vai ser essa vida de escravidão. Pois a única coisa que ele quer nesse momento é sua vingança. E fica mais forte para proteger sua cremosa. Pois dessa vez, ele não vai deixar ela morrer. Que coisa mais linda! E essa aqui é pros amantes de freiras. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Boy. Então aquele garoto ele vem agradecer o Prota por ter salvo ele e também por fazer o grupo dele ficar em primeiro lugar. Só que o Prota fala que não precisa agradecer, pois o que o Prota nesse momento quer é aumentar seus atributos. Então ele vai para uma barraquinha comprar algo. Assim ele pede umas garrafas de recuperação e faz um pequeno empréstimo com o dono da barraquinha. O maluco aqui já não tem grana e ainda faz isso? É louco mesmo ou muito confiante? E o dono da barraca ele só entrega o formulário, já que ele não é besta. E o Prota ele tá se arriscando desse jeito porque tem uma passiva nessa água. Se tu beber muitas, o seu poder mágico vai aumentar. E graças ao seu privilégio número 2, visando ligeirinho, toda a poção que ele bebe tem sua eficácia aumentada em 500%. E isso é só o começo do preparo dele, pois a sua rotina é minerar, beber e malhar. Ele está se preparando para uma masmorra, já que depois de alguns dias de preparação, ele vai até aquele guarda e fala que no fundo da mina ele ouviu um grito de um monstro. E é dessa forma que ele vai ganhar mais grana, pois ele tem que sair dessa classe, de escravo minerador para escravo caçador. E esses caçadores são escolhidos pela sua força de combate, e como recompensa por arriscar suas vidas, ele ganha mais grana. E após ele falar pro guarda do monstro, ele vai em busca de beber mais poção. Só que o dono da barraca, ele não pode mais dar empréstimo para ele, pois o rank dele nesse lugar é muito baixo. E o Prota, ele fica se perguntando nesse momento, quem irá defender ele? E do lado dele aparece uma linda e fofa freira, e ela fala: olha meu caro senhor, o templo ele pode te emprestar um dinheiro, eu só vou precisar como garantia alguns de seus órgãos, mas relaxa, isso é tudo para fins de pesquisa. Então ele olha para o lado, vê essa jovem moça, porém inocente, brilhando de alegria pela sua fé. Tava ruim, agora parece que piorou. E sem pensar muito, ele assina o contrato, né? O dono da barraquinha fica até assustado. E após ele assinar o contrato, ele fala pro cara pegar mais garrafa. E a freira até se admira de como ele é um homem de grande valor. E o maluco aqui é igual o Batman, só me preparo. E quando ele termina de beber, igual aquele Opala que o avô tem, os caçadores chegam, pois o Prota será o guia deles. Então eles se apresentam e logo em seguida eles já partem dali. E desses três, o Prota conhece um deles. E esse é o que o Prota vai focar. E se o que ele se lembra estiver certo, dor desse maluco vai pra bala. E quando eles chegam no local, já tem uma galera esperando eles. Esses malucos aqui são responsáveis pela segurança deles, pois eles entregam uma pulseira para cada um e diz: se alguma delas quebrar, é porque aconteceu alguma coisa. E se isso acontecer, eles vão direto pedir reforços. E com essas instruções eles entram. É uma masmorra bastante estreita pelo que parece. E quando eles se distanciam um pouco, nós vemos os primeiros monstros. Eles são doguinhos e parecem bem espertos, até um certo ponto, é claro, pois eles jogam uma pedra para chamar a atenção deles. E não é que funciona mesmo? Com isso, os total vão de vala. E mesmo eles sendo apenas a equipe de reconhecimento, eles dão conta direitinho dos bichos. E após eles darem conta desses, eles saem do local e vão seguir seu caminho. E o Prota, ele vai guiando eles direitinho. Então eles param para descansar um pouco e tomarem uma decisão, pois um deles dá a ideia de limpar a masmorra. Os malucos já ficam surpresos, porque para eles essa ideia é maluca. E o do capuz aqui fala que a função deles é apenas pegar informação e vazar. E fala também que mesmo se tentasse limpar, ia ser bastante difícil, já que eles estão apenas em 3. Mas o cara que deu a ideia disse que não, que eles não são 3, e sim 4. Assim vai ser mais fácil. O maluco aqui já vai falando que o Prota é só um mineiro e não tem nenhuma habilidade de combate, e já vai chamando ele de lixo, como todo figurante faz. Então o maluco, ele pede pro Prota tirar um item de dentro da sacola. Esse item é umas ervas, e essa erva, ela serve como feromônio se eles amassarem ela e misturar com um totamor. Assim vai chamar a atenção dos outros e vai ser mais fácil de matar tudinho, pois os totó, eles vão ficar doidão e vão vir correndo feito maluco e cair na armadilha. Então, ao ver que o plano do maluco deu certo, eles vão seguir com isso. O plano é do maluco, mas quem tá por trás disso é o nosso Prota. E foi esse cara que o Prota ficou de olho, pelo fato dele conhecer ele na vida passada. Então ele soltou aquele migué de que antes dele se tornar escravo, ele fazia parte de um grupo de investigação. E o doidão, ele pensa que tá usando o Prota, mas isso é totalmente ao contrário. Assim ele entrega uma adaga pro nosso meninão, pra ele ficar mais protegido. Sabe de nada, inocente. E com o plano que os dois bolaram, eles vão seguir a masmorra, já que ficou bem mais fácil de limpar ela, por enquanto. Pois é nesse momento que o carinha no capuz, ele percebe algo. Ele vê um osso encostado na parede e ele acha que conhece esse osso. Então ele percebe que são ossos de totó. Mas quando ele percebe isso,
já é tarde demais, pois da escuridão sai uma garra enorme, deixando o do capuz sem reação para responder, agarrando ele e jogando ele para longe. Os caras, eles já ficam preocupados, mas o do martelo, sem perder tempo, já ativa sua habilidade para defender todos. E essa habilidade é um escudo de mana. Ele pede para todos ficarem atrás dele, mas de repente ele já leva uma rabada. O maluco da lança, vendo que o bicho tem uma raba, já reconhece ele. E enquanto ele tá sem ação, a enrabada vem na direção dele também. E lá fora, o maluco que tá com as pulseiras, ele vê que quase todas estão quebradas e fica se perguntando o que tá acontecendo lá dentro. E a raba do bicho pegou de leve o maluco da lança, já que o Prota segurou quase todo o dano dela, mas nem ele, com a vontade de ferro, conseguiu segurar tudo. E nesse momento o bicho enrola a raba do maluco do capuz, que tá ali jogado no chão, e olha o tamanho da encrenca. Mas que porra é essa? Esse bicho aqui, ele é conhecido como predador. Então, o Prota pede emprestado do malucão, pois nesse momento ele vai mostrar quem é que estava sendo usado de verdade. E ele pergunta para o bicho: amigo, como você quer ir para a Forceira do Vasco? Vocês devem estar se perguntando o que é isso na mão do Prota. E eu respondo: isso que está brilhando na mão dele é seu terceiro privilégio, chave de prata. A chave do castelo esquecido. É uma chave de um espaço onde ele pode colocar e tirar qualquer coisa. E desse espaço, ele tirou a planta e moinhos e entrega pro cara da lança. Ele manda o Caba ficar recuado, pois ele vai tomar conta dessa criança. O Caba, ele ainda fica frescando, falando que ele não é um combatente. E quando ele tenta levantar, a predadora solta um grito de guerra. E o cabruco aqui, ele fica paralisado de medo. E nesse momento ele se lembra que quando um bicho desses atacou uma vila anos atrás, todo mundo ficou sem fazer nada, pois eles estavam paralisados de medo. E o que restou a todos foi só esperar a sua vez. Só que o que ele tá vendo nesse momento é nosso menino peitando esse bicho de frente. A lagartixa, ela dá uma patada na direção do Prota, mas o menino não desvia. E aqui vemos porque ele não ficou paralisado. Foi porque ele tá comendo essa planta e ela deixou ele calmo. E o cara, ele ainda tá indo pra cima do calango. E enquanto ele avança, ele comenta que isso seria mais fácil se ele pudesse usar o único privilégio de arma que ele tem, pois de 9 privilégios, os malucos só deram um que pode ser usado como arma. Sacanagem, né? Só que isso não importa muito, né? Porque o nosso meninão, ele tirou uma porção da mochila espacial dele. E é um veneno, e ele taca na ponta da lança. E esse é um veneno que um cara passou a vida inteira desenvolvendo ele. E entregou a receita para o nosso menino. E depois de passar o veneno na ponta da lança, ele enfia na lagartixa. E se vocês pensam que ele só vai enfiar, não, meus amigos. Já que ele enfiou, ele tem que tirar. Mas ele tira por outra direção, arrancando um pedaço do bichão. E depois que o Prota enfiou, o bicho gritou: Joga bico da série. E quando o Prota ele tá se preparando para atacar de novo, ele precisa desviar, porque o calango tenta dar uma patada nele. Com isso, o Prota vê mais uma abertura e mete a lança de novo nele. O bicho fica mais irritado e tá com a rabada, acertando o Prota e mandando ele para a parede. E sem deixar o Prota respirar, o bicho vai para cima e tenta o papar. Então o Prota dá um presente para ele: ei, bebe aí que é gostoso. O Prota desvia, assim fazendo o bicho dar uma cabeçada na parede. E o Prota vendo ele gritar, então assim ele resolve atacar, porque se o bicho levantar, ele vai querer revidar. Assim um golpe fatal, o Prota vai ter que dar. Só que o bicho não vai deixar, e uma rabada parece que o Prota vai levar. Mas como o Prota, ele não é besta nem nada, essa rabada ele vai pegar. E com isso, o calango levanta o Prota com a raba. E o Prota vendo que ele vai balançar essa raba, ele calcula a posição certa para o sofá. E quando ele solta, ele já se prepara para enfiar a lança na cabeça da lagartixa. E quando ele enfia, vai direto no olho. O bicho grita de dor feito louca e tenta atacar o Prota com a pata dele, mas acaba quebrando a lança. Então o Prota, ele pega o pedaço dessa lança e já enfia no olho do bicho. Depois ele pega a adaga que o maluco deu pra ele e já acerta no olho dele. E o bicho fica doido tentando tirar o Prota de cima dele. Só que o Prota se segura, é claro. Então ele bota um pouco de força e sobe novamente no calango. E com todo o poder mágico que ele acumulou bem naquelas garrafas, ele prepara seu melhor soco e olha o bicho vendo o moleque. E quando esse soco pega na lança que estava enfiada no bicho, atravessa a cabeça do maluco. Morre calango do deserto. E quem ainda lembra do figurante da lança, pois é, ele estava ali atrás observando tudo. E sem acreditar, ele se lembra que estava se gabando pensando que estava ajudando o Prota. Mas nesse momento, ele percebe que quem foi usado foi ele, pois ele conhece o valor do nosso menino, e esse valor ia ser reconhecido uma hora ou outra. Só que no momento ele é só um minerador, e ele precisava de um passe para poder sair das minas, e esse passe é ele, o carinha da lança. E quando o Prota termina sua festinha, ele se aproxima do Lancinho, pois agora eles vão bater uma conversinha. Após derrotar o bichão, o Prota ele vai conversar com o Lancinho, e o da lança ele já fica de cara no chão com a ideia do Prota, pois ele quer pegar o corpo do bichão e fingir que ele nunca apareceu nesse local, mas ele quer fazer isso apenas com o predador, e falar que nessa caverna só tinha os totó, pois o Prota sabe, se ele vender isso pra pessoa certa, ele vai conseguir uma boa grana. O do lança fala que isso é impossível, pois o time de vigilância, ele tá lá fora para impedir os caçadores de saírem da masmorra com todo o material, e mesmo que alguém consiga, o grupo de processamento, ele vem na masmorra verificar tudo, para ver se não houve nenhum furto. Aí o Prota nesse momento ele pergunta se o carinha gosta de magia. Agora você vê? Agora não vê mais. E o cara vendo isso, ele fica desse jeito.
E o Prota nesse momento já pergunta se ele quer ser promovido. E se sim, ele só vai precisar fazer uma coisinha para o nosso garotão. E fora da masmorra tem um brutamontes bagaçando geral. E um figurante que tá na frente dele tá dizendo que não é ele. E tá pedindo pra poupar a vida dele. Só que os malucos, eles tão pouco se importando com isso. Eles não querem nem saber o que ele tá tentando dizer. Pois o grandão, ele já tá rodando esse trambolho na mão dele. E ele tá bem animado com isso, ó. E o maluco que tá do lado dele só manda ele esmagar o carinha. E olha a cara de sádico desse maluco quando ele manda fazer isso. E o grandão, ele tendo o mesmo pensamento do baixinho, ele só esmaga, né? E depois de fazer isso, o corpo do maluco fica lá esparramado no chão. E nesse momento sai um centopédia dentro da boca dele. E antes que ela consiga fugir, o doidão, ele acaba detonando ela. E como todo figurante, que a gente não respeita, é claro, e que tem uma cara de maluco, eles têm que fazer uma pose, né? E esse aqui não é diferente. E quando essa brincadeira termina, esse doidão, ele vai reportar o chefe dele, mostrando que achou a centopeia demoníaca. E o chefe dele, mais ou menos sensato, ele tá reclamando, né? Pois o maluco, ele teve que matar 7 membros do clero para poder achar um bicho desse. Você é vergonha da profissão! O maluco, ele tenta se safar, soltando uma lorota para o chefe dele, falando que se ele não tirar esses hereges do templo, no futuro, eles irão pagar um preço muito caro. Então o chefe diz que tá tudo bem e vai resolver esse problema depois. Mas também fala para esse maluco trazer resultados e para pensar com mais cuidado antes de fazer isso de novo. E olha a cara desse miserável aqui, ó. Então lá no departamento de recursos humanos, o Lancinha, ele tá recomendando o nosso prota para entrar no time de caçadores, né? E depois que ele apresenta o brabo, a moça pede para ele preencher um pequeno formulário. Então ela explica que ele vai ser colocado no grupo do Lancinha e se houver algum problema, o Lancinha vai ficar responsável por isso. Então ela pergunta se ele concorda. É claro que ele vai aceitar, pois ele sabe o valor do nosso meninão e se tudo ocorrer bem, ele vai ganhar muito com isso, ó. E o Lancinha só tá fazendo isso pela promoção, já que o Prota prometeu que vai fazer ele ser promovido, pois ele disse que vai levar o Lancinha em 3 masmorras e vai dar todo o loot para ele. E só o que o Prota quer só é o corpo dos monstros. E o Lancinha não é besta, não é? Pois como eles são um grupo de reconhecimento, eles são os primeiros a entrarem na masmorra. E com o Prota nesse grupo, eles podem limpar qualquer masmorra fácil. Eles só não podem ser pegos, né? Mas o Prota, ele só tá pensando na dívida dele. E se ele vender o corpo do predador por um preço bom, ele pode pagar essa dívida facilmente, pois ele quer sair desse lugar o mais rápido possível. Só que antes de fazer isso, ele precisa fazer algo. E o que seria isso? Vocês devem estar se perguntando. Ele precisa ser colocado em uma raid que o templo vai fazer e pegar o coração do dragão que vai estar nessa masmorra. Então ele precisa ir para essa raid a todo custo, já que esse item vai mudar o futuro. E depois do registro estar completo, eles saem desse local, só que ele ainda tá pensando nessa raid. E quando eles vão se separar, o Lancinha, ele fala que vai na enfermaria ver como os outros estão. Mas nesse momento, aquele Brutamontes e aquele figurante Nanico estão vindo na direção deles. E o Lancinha, ele fala para ele abaixar a cabeça, enquanto esses malucos estão passando. Mas quando o Nanico passa pelo Prota, ele sente algo meio estranho. O da lança fala que esses malucos são escravos do examinador e tem que tratá-los como ranker, já que eles têm autoridade para matar, principalmente aquele figurante maluco ali. O nome dele é Sarraku. E ele foi para esse time só para matar pessoas. E nesse momento, o Sarraku, ele fala com o Prota. E com toda a marra que ele não tem, ele diz para o Prota falar o nome dele. O cara da lança, ele tenta desdrobar e tirar a atenção do Prota. Mas o Sarraku manda ele calar a boca. E o Lancinha, ele já fica com medo da cara desse maluco. Esse doido, ele fala umas besteiras, dizendo que tem sentidos apurados e que só ele teria notado que o nosso menino é poderoso. E olha a aura desse garoto. E o Sarraku olhando para ele, acha estranho, pois ele tá vestido de minerador. E ele tá achando estranho por quê? É porque quando um escravo entra nesse lugar, é feito teste para saber onde vão colocar ele. E ele fala que não tem como um maluco desses ter ido para a mineração, e que isso só teria acontecido se ele tivesse escondendo sua força. Então ele manda sua galera entrar em formação, e com essa cara de bosta, ele diz que vai fazer umas perguntas, e é melhor ele responder. Mas o Prota já sabe o que esse merdinha tá querendo. O cara tá querendo pique e não sabe pedir. O Sarraku pergunta se ele já ouviu falar dos adoradores do demônio. E o Prota, melhor do que ninguém, sabe quem são esses merdas. Esses adoradores são crentes que curtem adoração ao capeta, e foram eles que comandaram a galera para a sua própria destruição, e que nesse momento eles só são uma religião recém-criada. O maluco novamente fala um monte de besteiras, dizendo que tem a capacidade de reconhecer esses adoradores, e fala que o nosso garoto parece ser perigoso. É, gente, o garoto não tá errado, né? E nesse momento, o Sarraku, ele começa a bancar o policial, e ordena que o Prota responda a todas as perguntas. Só que o nosso brabo, ele é brabo. Ele pergunta se eles não podem ter essa conversa em outro local, já que onde eles estão, tem muita gente olhando. E o Prota fala que tá preocupado com o maluco, pois ele não quer que os outros vejam ele arrastando a cara desse maluco no asfalto, pois isso pode acabar manchando sua honra, senhor inquisidor.
O maluco ele fica com essa cara de bosta, pois ele fica animado. E na cabeça dele, não tem como o Prota ganhar de 5 nego. Aí nesse momento ele começa a ativar sua macumba e fala que tem orgulho do trabalho que ele faz. E quando ele ativa isso, uma habilidade ativa junto, chamada de Campo Vermelho. E ela melhora as habilidades físicas dos aliados dentro dela. Assim ele fica mais animado ainda, sem nem saber onde ele tá se enfiando. E o Prota, vendo esse cocô de habilidade, fica bastante emocionado. Assim ele resolve acabar com isso rápido também, pois ele já vai soltar seu Kung Fu para cima dos malucos. O cara, ele não sabe o que o Prota tá fazendo, mas mesmo assim vai para cima dele. E quando ele chega mais perto, ele dá uma acelerada nos seus ataques. Mas como eu disse que o Prota é brabo, ele tá defendendo cada ataque lindamente, enquanto esse maluco tá sorrindo feito idiota. E olha a cara de paisagem do nosso garotão, o bicho não tá nem botando esforço nessa briga de rua. E olha a cara do maluco vendo que não acerta nada, só que ele não vai desistir, né? E tenta atacar de novo. Só que o Prota só dá aquela jogada para o lado e defende com uma mão. E rapidamente ele já ataca usando a outra. Só que o cara desvia por um triz, mas ainda tirou um pouquinho de sangue, né? O maluco, ele já usa o modo capoeira dele e tenta acertar o Prota. Só que o Prota, ele dá um passo para trás, mas o Sarrafo não desistiu ainda. Então ele tenta dar uma rasteira no Prota. Só que ele se espanta, pois a perna do maluco não mexe 1 centímetro. E como o maluco já tá no chão, o Prota já não perde a oportunidade e já vai metendo um monte de porrada no Sarrafo. E como é bom ver um figurante apanhando. E como o Prota disse que queria acabar isso rápido, e não é que ele acabou mesmo, pois o maluco, ele não durou nem muito tempo. Só que o Lancia nesse momento dá um visto para ele, pois está vindo a bola de ferro enorme na direção dele. Só que ele consegue aguentar esse dano, já que ele só foi empurrado para longe. E quem fez isso foi aquele brucutu de antes. E ele tá mó alegre, ó, já que ele até falou e disse que queria brincar. O Prota, ele fica até surpreso e diz que ele deveria falar mais, para os outros não pensarem que ele é algum tipo de bicho. E o brucutu agora ficou irritado e já vai atacando a bola dele pra cima do Prota. Só que o Prota corre, né? Já que ele não quer essa bola. E o Lancinha, ele já fica mais impressionado, pois ele já sabia que o Prota era forte. Mas é assustador o quão forte esse maluco é. E o Prota, ele tá defendendo e desviando de todas as bolas que o brucutu tá mandando na direção dele. E o carinha pensa, se o Prota vencer isso, o Sarraku não vai poder reportar pra ninguém, já que ele vai sentir muita vergonha. Então, ele dá aquela torcida para o Prota, pois se ele perder, os dois vão estar ferrados. Mas o cara do lado diz que a batalha acabou e explica por quê. Ele fala que o Prota tá desviando de tudo lindamente, só que esse grandalhão, ele tem um ataque diferenciado, e quanto mais tempo passar, mais fácil vai ficar pro grandão. E nesse momento, as correntes da bola do maluco prendem na mão do Prota, assim dificultando seus movimentos, aparentemente. E o Brutamontes nesse momento fica todo feliz, por ter conseguido fazer o Prota dar uma pausa. Então ele usa toda a força que o Campo Vermelho deu para ele, e dá um puxão no nosso garotão. E quando ele faz isso, lá de trás, aquele maluco que tava no chão, vem todo cheio de marra, dando um corte nas costas do Prota. E quando ele passa a faquinha dele, é nos mostrado que ele tá irritadinho, por ter levado uma pequena surra. Então ele se prepara para atacar e diz que o Prota vai se arrepender por ter batido nele. Assim ele avança, achando que tá sendo o rei da velocidade, e sabe que isso tá me lembrando? Aquele primeiro encontro do Saitama com Sonic, pois o cara tá se achando por ter uma velocidade acima da média. Você só tá a fim de experimentar esses golpezinhos em mim. Dá pra ver isso nessa sua cara de pamonha. E enquanto ele tá parecendo uma perereca, pulando de um lado para o outro e se achando todo bonzão, o Prota fica lá paradão. Assim ele avança e vai de frente para cima do Prota, mas quando ele chega perto, a porrada vem. Só que dessa vez foi um tiquinho mais forte e o maluco, ele quase desmaiou. Só que o Prota não vai deixar dessa vez, né? Ele segura a cabeça do maluco e já mete uma joelhada, só para fazer ele acordar. E com ele no chão, o Prota já mete um sermão, falando que ele não pode ficar pulando feito maluco, pois senão o grandão não vai poder fazer nada. E nesse momento o Brutamonte tenta puxar ele de novo, mas dessa vez não. Essa brincadeira funciona com 2, então o brabo se prepara e dá um puxão nele, rouba a bola do maluco e com a bola dele ele derruba os capanga. E geral que tava assistindo fica em choque, se perguntando como é que esse cara sozinho derrotou esses malucos. E nesse momento o Sarraku pergunta o nome do brabo, mas ele responde: você não é digno dessa resposta. E lá em cima, olhando pela janela, tá o chefe do Sarraku, se perguntando quem é esse maluco. Assim o Prota sai, deixando o Sarraku pistola. E quando o brabo tá longe, ele só consegue ouvir os gritos dele, falando que vai matar ele. Só que nesse momento o Prota tem que sair desse local, pois ele sabe que vai acontecer algo, e se ele ficar onde ele tá, pode acabar ficando perigoso para ele. E quando ele tá longe de todos, ele consegue sentir. Assim ele cai no chão, e isso é o congelamento de mana. Isso acontece quando o usuário gasta toda a sua mana. Só que esse não é o problema real vem a seguir, pois agora vai começar a coleta, e esse é um efeito colateral de uma habilidade dele. E quem vai fazer essa coleta é o espírito que tá sob a autoridade do deus do empréstimo. E como a mana do Prota caiu para 0, ele veio pegar o pagamento da dívida pelo uso da habilidade Vontade de Ferro. Essa habilidade, ela
ela não só aumenta a defesa e resistência. O verdadeiro efeito dela é, quando a pessoa está lutando, a fadiga e o dano que a pessoa recebe são acumulados em uma dívida. E quando a mana cai pra zero, o deus do empréstimo manda alguém ir pegar o que é dele. E o maluco, ele tava felizão assistindo o Proto naquela briga de rua. E olha a cara desse maluco. Então o espírito, ele começa a fazer o cálculo da agiotagem e olha o tamanho do bagulho que o Proto vai ter que suportar. E nesse momento começa a contagem. E parece que quanto mais a contagem chega perto de zero, mais pesado o corpo do Proto fica. Então o Proto se joga no chão pra pegar uma poção de mana que ele tem. E o barbudo, ele já fica felizão, porque ele gosta de ver sangue. E quando o bagulho cai em cima dele, no último segundo, o Proto consegue beber a poção, fazendo assim o efeito colateral não ter efeito nele, pois agora ele tem 1 de mana. Assim o espírito some, deixando o Proto jogado lá no chão. E nesse momento o Proto manda um salve para o deus, agradecendo pela habilidade que ele deu. E o malucão, ele já fica todo irritado. E coitada da tortuguita que tava na mão dele. Só que de repente o Proto acorda, percebendo que ele acabou desmaiando depois da coleta. Então a doce e amada freira aparece na frente dele e pergunta se ele dormiu bem. Mas nesse momento ele percebe que algo de errado não está certo e pergunta para o irmão o que significa isso. Ela responde doce e amavelmente para ele: "Oh, querido cliente, o prazo de vencimento do empréstimo acabou tem 1 hora." Você não se esqueceu, não é? Maluco, tu tá pensando em me enrolar, é? E gente, não é que ele esqueceu da dívida com ela. Então ele tenta dialogar com ela, já que ele não pode usar magia, pois se ele usar agora, a coleta vai iniciar novamente. Então ele fala que o pagamento da masmorra vai ser na semana seguinte e pergunta se tem como ela esperar. Ela fala que vai pegar o pagamento dele também, mas relembra ele que não tem só ela, tem o moço da quitanda e tem os juros, e por aí vai. Maluco, tu tá devendo mais que Americanas. E ao terminar de falar isso, ela chama os coletores dela e fala para eles começarem o trabalho e manda começar pelos dedinhos. O Proto pede para a irmã esperar e enquanto ele tá enrolando, ele tenta se lembrar de algo, só que ela manda cortar logo. E quando ela vai cortar, ele lembra o segredo dela e fala. E depois de ela ter ouvido isso, ela manda os capangas esperar e ela fica até assustada. Então pergunta: "Maluco, quem é tu?" Depois do nosso garoto ser pego, amarrado em uma cama e quase tendo seus dedinhos arrancados, então ele teve que usar sua carta na manga, a única opção dele de sair dessa situação vivo, e essa é revelar o segredo da irmã. Ao ouvir o que esse cabra acabou de dizer, ela manda seus capangas vazarem nesse local, e quando eles vão embora, ela pergunta para o amarrado como é que ele sabe o verdadeiro nome dela, e olha a carinha de safado dele sendo enquadrada pela irmã. E quem seria essa? Vocês devem estar se perguntando. Na frente de todo mundo, ela é irmã do Templo da Luz, Ana Primose, mas ela tem o seu lado esquizofrênico, chamado Rosa Branca. Essa mulher, ela tem conexões com pessoas que faz troca de monstros ilegais, e aquele calango gigante que o Proto pegou na caverna era para entregar para essa mulher. Assim ele pede carinhosamente para ela desamarrar ele. E longe dali, lá na enfermaria, tá o Sarraku, brigando com as enfermeiras. E o figurinha, ele tá todo irritado, porque o Proto passou a cara dele no asfalto. Só que foi com o maior carinho possível, né, gente? Mas de repente, seu chefe aparece. E gentilmente, ele diz para as enfermeiras passearem Tá fudido, meu parceiro, não? E depois que elas se vão, carinhosamente, ele puxa um diálogo com o Sarraku. O cara diz pra ele não se preocupar em explicar nada, pois no caminho da enfermaria, cada pessoa que passou por ele contou uma história interessante. E o cara, ele tá pistola, ó, porque o maluco, ele apanhou feito cachorro. Só que ele não tá irritado por isso, ele tá irritado porque ele apanhou na frente de escravos. Assim o chefe manda o menino ficar um pouco mais alegre, e como a cara dele tá um pouco emburrada, ele dá de presente um sorrisinho para ele. O maluco fala que tá decepcionado com o Sarraku, já que ele não fez seu trabalho direito. Você é vergonha da profissão! E esse trabalho é encontrar os adoradores do capeta. O Sarraku, ele pede desculpa e diz que vai fazer qualquer coisa para se redimir. Assim o chefe, ele fala para o Sarraku não deixar ninguém que manchou seu nome vivo. E antes dele sair, ele entrega um item para o Sarraku e fala para ele usar em sua vingança. Quando o chefe sai, o Sarraku, ele fica delirando, pensando que com esses brinquedos novos, ele vai acabar com o nosso garotão platinado. E o chefe do Sarraku, ele já fica feliz, pois esse maluco, ele vai ser uma boa distração para os cavaleiros, já que eles não podem desconfiar dos seus planos, pois esse maluco, ele é um discípulo de um oficial do Deus Capeta. E assim, ele decide investigar o nosso garotão, já que ele reconheceu as artes marciais de espancar figurante, que só sua escola sabe. Eu estou sentindo uma treta! Então, saindo da conversa desse doido, vamos para o nosso menino. A irmã tá surpresa e se perguntando de onde foi que ele tirou esse trambolho morto, mas rapidinho ela mantém a calma e tenta manter sua profissionalidade. Assim ela fala toda a lista de itens para ele. Ela diz que pode conseguir tudo que ele tá querendo, só que ele vai precisar de mais grana. E ela, fazendo um cálculo rápido, diz que ele vai precisar capotar mais 3 bichos desses. Porra!
Tudo isso? O Brabo fala que isso não vai ser nenhum problema e que em 3 semanas ele entrega tudo para ela. Assim ele pede outro favor, olhando para um certo lugar. No dia seguinte, o Prota reúne aquela galera em um barzinho, pois ele vai fazer uma proposta, e nada melhor que uma boa cachaça. O carinha que observou toda a luta contra o lagarto apresenta ele para os seus colegas, mas eles não estão com uma cara muito boa não, ó. O cara ele já vai logo se preocupando, pois ele sabe que o Prota ele é o pica das galáxias e pode ajudar eles a serem promovidos. O nosso Brabo, percebendo que a conversa não tá muito boa, ele já puxa logo um litrão de cachaça, pois agora ele vai começar a sua negociação. E os 3 malucos nem estão acreditando, pois essa cachaça que ele tá mostrando é de alta qualidade. Olha a saideira! O Prota ele pretende entrar nessa equipe, já que ele precisa ter uma boa reputação, para assim alcançar seus objetivos. Dessa forma, ele decidiu dar umas aulas para esse grupo. Só que tem uma pessoa que está enfrentando o Brabo, e pelo que a gente conhece, o Brabo ele não é do tipo de pessoa boazinha não, principalmente com quem desafia ele. Esse maluco não tá indo muito com a cara do nosso Prota, pois o grupo teve um pequeno debate sobre ele ter matado sozinho aquela predadora, e os dois que estavam dormindo não estão acreditando que ele fez tudo sozinho. Assim o loirinho ele decide esperar, e se ele for um golpista, tudo vai ser revelado. Dessa forma, no dia seguinte, eles vão para outra caçada de gigante, só que dessa vez vai ser nessa montanha. Esse lugar antigamente era uma cidade, e ela se chamava Edelin, e o Dalancinho já fica todo se gabando por conhecer a estrutura desse lugar, já que quando era mais novo, ele viveu nesse lugar, só que agora esse é um lar de vários monstros, e pela estrutura você já deve saber de qual tipo de monstro é, e já que é uma caverna escura e cheia de teias, o único jeito de entrar de forma tranquila é eles utilizarem a detecção de mana, pois ao espalhar mana para fora do seu corpo, eles vão conseguir compreender melhor o local, sentir objetos em uma determinada área e detectar qualquer tipo de movimento. Dessa forma, eles podem desviar da maioria das coisas. Só que antes deles entrarem nesse local, o Prota discute sobre o bicho que tem lá dentro. Esse local é a casa das aranhas de metal negro. Eles vão ter que se movimentar sem encostar em suas teias, e quando chegarem no local onde vivem os filhotes, eles vão jogar um paralisante nelas, e quando fizer efeito, eles vão matar as aranhas. O Lourinho fala que se for nenhum dessas aranhas, vai ser impossível os 4 limparem esse local. Ele fala isso porque as aranhas possuem uma dura carapaça metálica, têm um ataque extremamente forte e uma defesa maior ainda. E como são aranhas, elas se multiplicam feito loucas. A ideia desse cara é abandonar esse lugar e chamar outros malucos para cuidar disso. O Prota fala que não é uma ideia ruim, mas se ele tiver com medo, ele pode ir embora, já que ele pode limpar esse lugar sozinho. Caralho, cuzão! E com essas palavras, o Lourinho deduz que ele é um golpista. Isso com base nos rumores dele detonar um predador e espancar o Sarraku. E como ele não viu nenhum desses dois, ele não acredita em nada. E como ele disse que podia limpar isso sozinho, então ele deduz que a masmorra é fraca. Já avisei que vai dar merda isso. Só que o bicho ele pensa em tanta merda que ele se esqueceu do lugar onde ele tá agora. E ele acaba tocando em uma teia de aranha. Só que não basta só tocar, ele se desespera. E olha as fofinhas que aparecem na frente dele. Cadê as minhas aranhas? Fudeu de vez! Nesse momento, as bichinhas avançam para cima do grupo, e o maluco, ele já entrou em desespero. Só que o Prota, ele já tá esperando por isso, e ele se preparou bem, né gente? Então ele puxa esse vagabundo incompetente para salvar a vida dele, e como o nosso brabo é o brabo, ele tanca esse bicho no braço. Tadinho do bichinho, comeu uma pedra, foi? Então nesse momento, o brabo já vai te socando esse bicho para matar logo, né? O Prota já chama geral e manda todos ficarem perto, pois assim vai ficar mais fácil tanto atacar como defender, pois eles vão vir apenas em uma direção. O principal ataque dessas aranhas é usar suas teias. Só que o Prota ele já sabia disso e se preparou, né? E para evitar qualquer problema, mandou os 3 enrolarem suas armas em um pano. Ele fez isso para deixar as teias grudarem apenas no pano. E como essas aranhas são pequenas, é mais fácil para movimentar elas. Só que mesmo o Prota avisando, o Lourinho ele tá desesperado. E dessa forma, ele é cortado por uma delas. Só que o plano do Prota é pegar todas de uma vez, por isso ele pediu para todos balançar para a mesma direção, e quando todas estão juntas, ele mete aquele socão. Passa alguns minutos, todos estão cansados, todos que falam, só apenas os 3. E o Lourinho ele tá puto, pois ele sabe da besteira que fez, que foi chamar a atenção dos bichos e não manter o foco, por isso ele foi ferido. Só que o Prota ainda entrega uma garrafa medicinal para ele, para ajudar um pouco nos seus ferimentos. Isso deixa o Lourinho ainda mais para baixo, pois ele sabe que fez besteira. Dessa forma ele pergunta para o Prota se ele não vai falar nada. Só que o Prota diz que todo mundo comete erros, e ele só precisa ter mais cuidado na próxima vez. O Prota ele age normalmente, pois isso
isso já aconteceu na sua vida passada, já que como ele era um líder, tinham vários que discordavam dele, e mesmo ele explicando, muitos ainda faziam errado, e depois de descansarem, eles vão lutar contra as aranhas maiores. O lourinho, ele já tá seguindo as dicas do Prota, e dessa vez ele fica atento em tudo, e dessa forma, os três eles brigam de boa, e eles só estão conseguindo fazer isso porque o plano do Prota deu certo, e quando o lourinho dá uma boa batida nessa aranha, ele percebe que tudo era verdade. É claro, né? O brabo ele sabia o ponto fraco dessas aranhas, e ao finalizar esse bicho, ele fica se perguntando quem é esse maluco. E quando os três terminam a brincadeira deles, falam que essa aranha, ela foi bem fácil. Assim o Prota elogia pelo bom trabalho deles, e quando eles vão olhar para trás, tá lá o nosso brabo, em cima de uma pilha dessas crianças. E quando ele desce desse pequeno morro, o do martelo ele pergunta o que ele fazia antes, se era um aventureiro ou aprendiz de alguém. Assim ele se lembra do seu passado, e diz que foi um mestre que ensinou a ele a bater em figurante através da arte do punho fechado. Mas deixando o papo furado de lado, ele fala que a única coisa que tá faltando agora é o salão do boss. E enquanto ele tá falando isso, ele tá arrancando uma das patas das aranhas. E nesse momento o Prota fala que eles vão até esse ponto e manda todos embora. É o quê? Nesse momento, o do Lancinho já começa a dar glória a Deus, pois ele conhece o nosso garotão e sabe que ele pode lidar com esse bicho sozinho. Assim ele concorda com o plano, só que o do Lourinho e o do Martelo, eles não querem ir embora. E o do Lancinho já fica desesperado. Que viagem é essa, véi? Só que eles não entenderam. O Prota falou para eles irem embora, só que desse local. Mas eles ainda vão ter trabalho para fazer. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E depois de uma longa conversa, o Prota ele vai para a entrada da sala do boss. E da entrada ele vê as pequenas criaturas dentro desse salão. Essa é a Aranha Cavaleira, responsável de proteger a rainha. Rainha essa que quase nunca sai dessa sala, a não ser que algum maluco entre e provoque ela. Então você já sabe o que o Prota deve fazer, né? Ele tem que criar uma pequena confusão. E o nosso maluco, ele trouxe algo especialmente para esse momento. Então de dentro do salão prateado, ele tira alguns sacos. E ele simplesmente joga esses sacos dentro desse ninho. E como esperado, as aranhazinhas rasgam esses sacos, espalhando por todo o salão um pó misterioso. Assim o Prota tira uma flecha, fazendo uma pequena faísca, e esse pó é pólvora, causando uma pequena explosão. E dessa forma, o Prota ele começa a correr, pois ele tacou fogo em um lugar e elas se zangaram e começaram a ir atrás desse menino sapeca. Enquanto ele tá correndo, ele tá com as flechas envenenadas, matando alguns bichos pelo caminho. No meio da sua corrida, a aranha tá seguindo ele para de repente, pois tem teias atrapalhando seu caminho. Assim ela fica presa. E por que tinha teia no meio do caminho? Alguns minutos atrás, o Prota mostrou para sua gangue a parada que faz as aranhas soltarem teias. Ele fala que isso vai prender elas, caso elas não consigam soltarem um líquido que impede isso. E foi por isso que ele tacou fogo nesse lugar. E como ele tirou as patas das aranhas mortas, ele tira uma de dentro do salão prateado e parte a aranha que está presa no meio. Corte rápido. Só que ele ainda não pode ficar distraído, pois ele matou uma pequena, só que tem uma grandona vindo atrás dele, e ele tem que continuar correndo, porque essa grandona é a Mamãe Aranha, e ela tá furiosa. Então ele está correndo feito maluco em direção à saída, e lá fora tá a galera esperando ele. A aranha ela tá bastante zangada e começa a soltar veneno. O Prota, vendo esse suco da morte vindo na direção dele, lembra de outro mentor que ele tinha, e ele avisa que esse bebezinho tem um veneno com efeito especial, efeito esse de desintegrar a defesa e a sua regeneração, e pessoas com baixa defesa mágica vão apenas desaparecer. Assim a única opção do nosso Prota é fugir e não deixar esse veneno pegar nele. Então ele pula dessa masmorra, só que a aranha ela vai junto com o Prota, detonando boa parte da montanha. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Quando o bicho cai no chão, o Prota chama a atenção de todos e manda cada um ficar em seus lugares, porque o maluco ele já tá em cima desse bicho, com duas garras de aranha menores, e ele vem rasgando esse bicho de cabo a rabo. A bicha ela tá irritada. Desgraça! Vem tranquilo, vem tranquilo. E geral tá meio preocupado, já que o Prota disse que ia chamar a atenção da grandalhona e eles só vão ter que dar a maior quantidade de dano possível. Só que eles estão paralisados, pois olha o tamanho da criança. Porra, menor! Geral tá se perguntando se podem realmente matar esse bicho. Só que nesse momento o Lourinho se lembra de como é tratado pelos outros, por causa dele ser do time de reconhecimento. Assim ele decide que vai pra cima desse bicho com tudo, e os outros dois só seguem esse maluco. Então todo mundo vai na direção das patas desse bicho. E para deixar a armadura desse bicho um pouco mais fraca, o da lança ele tá com a facada na pata da aranha, e o do martelo ele tá com a martelada em cima dessa faca, que faz ela entrar ainda mais. Eles estão fazendo isso pois essa aranha tem um local específico, e o Prota ele mostrou o lugar certo para lascar a porrada nela. E quando o Lourinho ele vai tacar outra porrada, ele percebe que vai ficar preso nas teias da Dona Aranha. Só que nosso brabo ele dá um porradão na bichona. Eita porra!
assim chamando a atenção novamente para ele. Pois é como ele disse, os caras só tem que causar dano na bichona, pois ele vai ficar tancando ela. E o lourinho vendo isso, fica até babando. E o Proto ele só tá conseguindo tancar essa aranha por causa de sua característica especial. No momento que ela saiu da montanha, ela iria ficar parada no mesmo local. Isso se dá pelo fato dela ter que ficar parada para colocar seus ovos. Por isso ela tem muitos guardas para proteger ela. E dessa forma, ela não precisa se movimentar muito. Então, tirando a cauda, a acelerada que ela deu no início da luta, ela fica com a restrição de só atacar pela frente. E quem é que tá lá para tancar tudo isso? Isso mesmo, o brabo platinado. E eles vendo que o Proto tá puxando toda a atenção para ele, os malucos só vão pra cima desse bicho. Só que nesse momento, a Dona Aranha, ela sente bastante dor e vai pra cima do Prota com tudo, na base do desespero. E o Prota, vendo que ela tá desesperada, percebe algo aberto no pescoço dela. Assim ele mete a mãozada sem pedir permissão, e o que acha nessa brincadeira é a glândula de veneno dela. E dessa forma, ele puxa ela pra fora, também sem permissão dela. Assim ele puxa seu cinto para dar um jeito nesse veneno. Com isso ele amarra a glândula e por alguns minutos ele não precisa se preocupar com o veneno. Assim ele vai pra cima com tudo da aranha e só lasca chutando a cabeça dela, com toda a força que ele tem, pois essa rinha já está garantida. Assim se passa algumas horas, a bichona é derrotada e geral tá feliz com essa conquista. Sabia não? Isso só foi possível graças a esse cara. E o Proto analisando tudo, vendo que não pode se livrar do corpo da grandona, graças ao estrago que ela fez, ele vai ter que se contentar apenas com as pequenas e dar todas elas para a nossa irmã. E o nosso garoto, ele fica um pouco feliz, pois foi graças a esses três, ele não precisa se preocupar com aquele deus indo atrás dele novamente. Só que mesmo assim, eles não vão ser muito úteis quando for para entrar no X1 com aquele carinha. Passando alguns dias dessa raid, tá o nosso garoto mais a freira. Eles estão vendendo o corpo da predadora e das pequenas aranhinhas. A nossa irmã, ela tá felizona por receber grana. E o Proto ele fica meio surpreso, porque ela tá fazendo essa negociação durante o dia. Só que ele acha isso interessante de ver. E depois de toda a negociação, eles vão seguir o seu caminho e vão conversando sobre o assunto. Ela nem tá acreditando que ele conseguiu carcaça de aranha negra. Ela responde que ganhou 48% da meta dele e 20% de tudo que ela vendeu foi usado para pagar a dívida dele. Assim ele entrega para ele uma roupa de trabalho para poder entrar no laboratório, pois como ele pediu um kit de alquimia e os produtos para alquimia são grandes, então assim foi a forma mais fácil dele conseguir usar. Então ele decidiu dar só acesso para o laboratório e com essa roupa fica mais fácil. Ele pode entrar lá e usar à vontade o laboratório, só que ele vai precisar limpar depois, né? Mas enquanto eles estão conversando, uma figura vem por trás deles chamando pela irmã. E quando o Prota vai ver, é ele, o discípulo de um dos líderes da seita do capeta. E a desculpa dele é, ele estava procurando a irmã para bater um papo. E o Prota nem tá acreditando que tá encontrando esse cara agora. Membro dos examinadores histéricos, Ned, um dos 12 examinadores de classe número 1 e membro reconhecido até pelo templo. A irmã, ela tenta puxar assunto com ele e já vai logo perguntando se ele vai querer empréstimo. Só que ela sabe exatamente o que ele tá querendo. E é esse cara que tá atrás dela. Ela tenta fazer o Ned ir embora e até oferece taxas menores no próximo empréstimo. Mas o maluco continua insistindo e ainda chama o Prota para tomar um chá junto com ele. E comenta do Sahaku, dizendo que o Prota e ele têm uma boa relação. Uma voz história, homem. Só que o Prota fala que não lembra desse maluco, pois a memória dele não é tão boa para lembrar de pessoas inúteis. Só que nesse momento o Ned está pouco se importando com o Sahaku. O que ele quer na verdade é só tirar um X1 com o brabo. A freira vendo esses dois quase puxando o X1 da frente dela, fica bastante impressionada, pois percebe que o baú de tesouro dela não é apenas um escravo de batalha comum. E o Ned, ao ver esse monstro na frente dele, entende porque o Sahaku queria ser sarrado. E o Ned ele tá animado, pois inicialmente ele não veio para brigar, só que agora ele tá querendo um pouco de diversão com o brabo. Só que a nossa irmã, benevolente, ela impede essa briga e manda os dois se ajoelharem através do poder da sua oração. Isso só acontece graças à marca de escravo, pois todos da igreja têm autorização sobre essa marca. Graças a isso, os dois caem no chão, a freira mete um tapão no nosso Prota, já que ela não pode bater no Ned, e após isso, ela puxa o nosso garoto para outro lugar, para dar um castigo nele, se é que vocês me entendem. E nesse momento, ela fala pro Ned, se ele tentar fazer mais alguma coisa com o novo brinquedinho dela, ela vai matar ele. Que merda, hein? Longe dali, ela dá uma bronca no garoto dela e fala que o Ned tem uma boa reputação e é bom não se envolver com ele. Assim ela pede para ele tomar mais cuidado, pois fora do templo não tem como ela proteger ele. Ele fala para ela não se preocupar muito e sai caminhando dali. Nesse momento ele imagina que como ele já tá agindo, o pessoal já deve estar se preparando para a raid. Então ele vai ter que se preparar. E antes de sair, ele pede mais um favor para a irmã. E lá onde o Ned tá, ele fica impressionado, pois é a primeira vez que ele sente o poder dessa marca. E se lembra das palavras do seu mestre. O mestre
dele pediu para ele se infiltrar no Templo da Luz, já que os malucos que ele mandou antes entraram como sacerdote, só que foram descobertos e executados. Assim, eles aumentaram a segurança, e como um escravo é marcado, eles não vão se preocupar muito, só que o Ned não tá gostando nada de ser escravo, e o pessoal da igreja nem desconfia que ele sabe um jeito de tirar a marca. Então, longe dali, em uma vila tranquila, as pessoas estão vivendo suas vidas calmamente, mas de repente, aparece Sarracul novamente, e ele tá procurando alguma coisa para Sarrar, e depois ele perguntar para alguém quantas pessoas vivem nesse lugar, ele começa a tocar aquela parada, e dessa forma, ele consegue invocar um cramunhão, e esse bicho, ele vai atrás de todos os humanos nesse local, e ele tá querendo massacrar todos, e fala que com esse novo poder, ele vai fazer o nosso prota pagar por toda a humilhação que passou. E é isso, pessoal, se você chegou até aqui, deixa aquele gostei maroto, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, então, fui!